Olá, sejam muito bem-vindos aqui TV Luso Brasil, nosso programa Entre Atlântico começando hoje. E se você ainda não segue nossas redes sociais, faça o favor de seguir, tá tudo aqui para que você interaja com o que acontece entre Brasil, Portugal, África, lusófona, todo mundo que fala português tá por aqui para que você entenda como é que a gente está construindo e vivendo nesse universo de imigração fora do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para quem é imigrante, né? E que tá sempre migrando, vivendo fora do país, que é a questão do empreendedorismo. Mas, além do empreendedorismo, vocês sabem muito que o nosso lema aqui é o quê? Coragem, fé e ousadia. Então, esse convidado que vem aqui, ele tem muito disso. Tem muita coragem, fé, ousadia, arriscou bastante e vai ensinar um pouco do que sabe aqui para vocês. Então, ó, dúvidas, já sabe, vai nas redes sociais, espalha também o conteúdo, porque é sempre bom aprender um pouco. Então, eu vou apresentar, ele é escritor, ele é palestrante, ele é empresário e, além de tudo, construiu uma empresa aqui que se chama Perfect Hammer. É pioneira em serviços de tira-moças, que é a remoção daquelas coisas amassadas lá dos veículos. A gente vai entender um pouquinho, mas, sobretudo, ele também é uma pessoa que superou muitos obstáculos e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história agora, que eu vou chamar ele para entrar aqui na nossa TV Luso Brasil, João Bertoncini. Falei certo? Tudo bem? Tudo bem, querido? Obrigado. Bem-vindo. Olha lá, ó, É um cumprimento prazer nossos estar com vocês. telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar, sente-se. Vambora. Fique à vontade. A casa Muito é obrigado. sua, como eu costumo dizer aqui. Vamos lá. Como é que começou a sua história aqui em Portugal? Você já está cá há quanto tempo? Eu estou aqui há 9 anos. Ok. 9 anos. Mas, na verdade, eu comecei a abrir minha empresa aqui há 10 anos atrás. E aí o visto saiu. Quando saiu, nós migramos. Migramos de forma definitiva. Tem exatamente, agora em março, vai completar 9 anos. Dia 23 de março. Ok. E você vive no Porto? Você No Porto. sediou a empresa tudo lá no Porto? Tudo no Porto. Na verdade, eu comecei os meus negócios aqui em Lisboa. Ah, boa. Eu abri a empresa aqui e depois eu conheci o Porto. Quando eu cruzei aquela ponte, eu falei, é lá que eu vou ficar. E aí eu resolvi migrar tudo para lá. E para negócio, é melhor Lisboa ou Porto? Para mim, eu acredito que é muito relativo, né? É. Qual é o viés aí de negócio que a gente vai fazer. Mas o Porto, para mim, ele é extraordinário. Tanto é que as 3 lojas que eu tenho abertas tá sempre no norte do país. Então eu acredito que no meu setor, o Porto ele está muito bem posicionado, porque Lisboa tem mais movimentação, mas também tem muito mais concorrência. Então, no meu caso, eu acho que ainda assim o Porto foi um melhor posicionamento lá. E você sempre foi dessa história de empreendedorismo ou não? Como é que veio esse bichinho que mordeu você? Sabe que a dificuldade ela vai forjando as pessoas, né? Então eu nasci numa família muito pobre de provisão financeira e ali começou aquela necessidade de fazer as coisas acontecer. Ok. Então eu senti a pressão de se eu quisesse melhorar de vida eu precisava fazer alguma coisa. Então empreender começou desde jovem. Com 10 anos de idade eu ganhei uma bicicleta dos meus pais e eu comecei a desmontar as peças para vender. Aí eu percebi que existia uma possibilidade. Esse negócio foi fracassado, não deu certo. Eu percebi que eu recolhi contribuição financeira menor do que o que valia a bicicleta. Mas eu comecei a enxergar aí algumas possibilidades. Então, garoto, eu começava a fazer carretos em supermercado. Imagina, você ia no supermercado. Eu entendo que eu também Colocava a sacola lá e eu empurrava até a casa das pessoas. E eu ganhava um valor por aquilo. Eu falei, cara, isso aqui é fantástico. Então eu comecei a empreender através disso e comecei a ver as possibilidades. Então eu comecei a criar marca, posicionamento e aí a gente começou a difundir isso aqui em Portugal e foi muito bom. Ok, mas no Brasil você começou algo já mais sólido assim ou só mesmo se viu empreendedor em Portugal? No Brasil eu diria que foi um MVP. Nós rodamos muita coisa. Ok. O meu primeiro CNPJ eu adquiri com 17 anos de idade. Olha, com 17 eu comprei o primeiro CNPJ. Mas ainda muito embrionário. Sim, né? sim. Cartesiano ali, da forma como dava. E quando eu vim para Portugal, eu passei o primeiro ano aqui me aculturando, estudando como que era o comportamento do português. Entendendo, como é que era. né? Porque a minha profissão aqui, ela não era tão conhecida quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás. Já tinha uma pessoa que fazia, mas era muito pouco conhecida.
Você fala a profissão nessa área Da mesmo, da reparação reparação sem de... danificar a pintura. Ok, tá. Porque a nossa especialidade é essa. E aí eu trouxe o conceito para cá. E o que que eu fiz? Eu mudei inclusive o nome, porque lá antes era o meu sobrenome. E aí eu peguei e mudei, coloquei um conceito com a intenção de expandir. Então lá foi um MVP e eu melhorei tudo aquilo e quando eu cheguei aqui eu falei, eu quero fazer algo grande que eu consiga ecoar para outros lugares, para as outras nações. Então hoje a gente está em outros lugares da Europa, também nos Estados Unidos, a gente abriu lá tem 2 anos e isso tem crescido muito. Então começamos lá, mas crescer de forma exponencial, significativa aqui. Você acha que Portugal tem essa tendência com quem imigra de tantas dificuldades que os imigrantes passam, que muitas pessoas passam, que meio que Portugal te joga para um lado, eu percebo isso, né? Eu tô cá há 10 anos, para um lado espiritual e para um lado de empreender que ou vai, tem que ir. Você sentiu isso também? E assim, ó, o que que eu digo, né? Tem muitas pessoas que eles vêm para cá já com algumas formações. Sim. Mas o que que eu senti? Portugal é um país de oportunidade, sim. É um país que ele é um pouco mais lento, a questão do desenvolvimento das empresas, crescimento, aquela coisa até profissional. Só que também ele é mais consistente. Então o que que eu sinto? Existe uma pressão? Existe. Mas a gente precisa olhar para as oportunidades, para o país, para a cultura e saber o momento. Porque às vezes a gente chega aqui, brasileiro, a gente está acostumado com aquela velocidade do Brasil e a gente acredita que vai acontecer na mesma velocidade aqui. E não e gente. necessariamente não é verdade. Não é. Né? Então o que que eu sinto? Eu sinto que o primeiro passo de quem vai migrar é se aculturar. Inclusive eu estava no carro respondendo a mensagem de uma seguidora e ela perguntou, João, eu estou aqui e eu sinto que as coisas não acontecem da mesma forma. O português ele é mais racional. Eu falei exatamente isso. Ele é muito mais racional. Ele não vai tomar uma decisão tão veloz na emoção quanto o brasileiro. Só que isso não é um problema. Não. O grande lance é que você precisa talvez estruturar melhor a sua proposta, estruturar mais o seu vocabulário, saber mais o comportamento do português para você falar como ele gostaria de ouvir. Então o que eu chamo isso é flexibilidade e adaptação. Se você tiver flexibilidade de se adaptar dentro da cultura, se aculturando nela, pegando os melhores insights do Brasil, mas sabendo o que é necessário para eles, o como eles se comportam, Sim. eu acho que isso vai deixar de ser um problema. Uma barreira. Né? Mas ainda assim, você vai ter essa pressão. E agora, o que eu faço? Né? Porque eu vejo, as pessoas vêm com formação, aí chega aqui, ninguém quer saber da sua formação. Ninguém, não vale nada. Ninguém quer saber, porque você tem que entender que a sua mentalidade é de semear. Então eu cheguei aqui, eu era um empresário, eu andava de carro importado, eu andava num condomínio fechado, mas eu vim aqui pagar aluguel. Pois, eu vim aqui, eu andei com um carro durante o primeiro ano, um carro emprestado de uma empresa que eu era terceirizado dentro dela. O primeiro carro da minha esposa, as pessoas olham a gente na rede social hoje e tudo mais, você anda de Porsche, anda de Ferrari, pra lá e pra cá, mas é verdade, mas o primeiro carro aqui, eu comprei, paguei na época 1.000 euros, um Polo 98, ele fazia mais barulho que o Ferrari, porque o escapamento dele estava furado. Minha mulher tinha vergonha de andar com o carro. Só que assim, o que eu falei para ela? Eu falei, escuta, quem a gente foi e é no Brasil, não importa. Não importa. Ninguém aqui nos conhece. Exato. O que a gente precisa saber é o que nós podemos fazer para gerar mais valor para a sociedade, para resolver os problemas que eles têm, para a gente semear. E aí a grande sacada aqui é desenvolver confiança. Você desenvolveu confiança, eles não vão trocar você por qualquer um. Não. E é interessante você falar isso porque a mentalidade daqui é mesmo outra. E se você não entender o mercado, você vai ficar sempre se lamentando, como eu vejo as pessoas, não dá certo, eu volto pro Brasil. E não é só os brasileiros, não. Os próprios portugueses também têm uma mentalidade assim. E eu sei porque eu fiz exatamente como você. Eu mapeei todo o mercado antes de entrar na minha área. Então eu cheguei, eu tinha uma vida maravilhosa lá e tudo bom. Eu tive que regredir alguns passos para entender o mercado, para depois de um ano você conseguir trabalhar realmente com o que você quer e atingir. O que eu percebo, não sei se você olha isso também, que quando você falou de confiança, é extremamente importante. Quando você adquire a confiança, principalmente dos portugueses, eles vão junto. Acabou. E aí tem aquela questão de passar a palavra. Aí ele vai e passa pro outro. Passa pro outro. O que você fez, eu chamo de você pegar impulso. Que é o quê? Peraí, eu vou me aculturar primeiro. É muito legal. Eu vou estudar isso. O mercado, eu vou estudar o ICP, eu vou estudar exatamente como que tem que ser a minha proposta, a minha colocação verbal, o como que eu apresento, o como que eu precifico.
Porque às vezes a gente vem com aquela sensação, eu vou fazer o que eu faço no Brasil, que deu muito cara, certo não faz, e vai dar certo aqui. Não. E aí tem muita gente que se frustra e depois coloca o problema no país. E o país nunca foi o problema. Não foi. Portugal nunca foi o problema. E eu digo sempre, às vezes as pessoas falam, João, você está fazendo apologia à imigração. Eu falei, não, querido, estou dizendo para você que Portugal é um país maravilhoso. Não, e é próspero. E próspero demais. É próspero. Demais. A gente que não sabe ver a prosperidade. Então, quando a gente consegue enxergar de uma forma exata o que é real, porque as pessoas vêm com aquela sensação de tipo, não, agora eu vou pegar tudo que eu fiz lá no Brasil e vou colocar aqui e as pessoas vão ter que aceitar. E não vai. Porque Portugal não precisa de nós. Exato. Quem precisa de Portugal somos nós. Exato. É verdade ou não? Ou Com seja, certeza. então nós precisamos nos adaptar ao país, não o país a nós. E aí, quando isso acontece, você cresce. E o que você sentiu que precisou superar a maior dificuldade? Que você falou, chegou no primeiro ano, poxa, eu já tinha uma vida boa e tive que, igual a mim, regredir. Mas qual foi a dificuldade que você viu ali, a maior barreira? O meu temperamento é um temperamento mais sanguíneo, colérico. Colérico, então, eu sou dominante. O desafio para mim foi me submeter a coisas que não tá na minha velocidade, não tá no meu controle. Eu tenho que esperar. Eu tenho que semear. E eu sou o cara que, assim, ó, se eu tenho uma visão, eu só vou parar quando ela acontecer, quando ela se materializar. E às vezes tinha coisas que acontecia aqui, por causa da cultura, por causa da forma, que me confrontavam. Né? Ou seja, o crescimento dos negócios me confrontava. Ter que pagar aluguel me confrontava. Ter que andar num carro com escapamento furado me confrontava. Então tudo isso foi um desafio para mim. E aí um funcionário meu falou assim para mim, João, você vai deixar de ser pajé aqui para ser índio lá no Brasil? O que ele quis dizer com isso? Você vai dar um passo para trás. Sim. E eu fui trabalhar para outras pessoas. Claro. Sendo que no Brasil eu nunca precisei disso. Né? E o que eu vejo, as pessoas falam assim, vai para Portugal porque aqui está muito ruim. É o contrário. Tem muita gente que está tão bom lá que quer ter uma qualidade de vida melhor. E que está vindo para cá investindo. E está vindo embora. Percebeu? Então o que eu pensei? Eu falei, cara, a Europa é um território fantástico, várias culturas, e um dos países que eu gostaria de estar era Portugal, e eu falei, cara, vou para lá. Só que diferente da maioria, o que eu fiz? Que também foi um desafio. Eu falei, eu não vou para lá, e eu não critico quem o faça, mas eu digo o seguinte, quando você começa certo, a probabilidade de dar certo de uma forma mais rápida é muito maior, né? Do que se você tem que ficar corrigindo os processos no meio do caminho. Então o que eu vim fazer? Eu investi aqui, abri a atividade, na verdade não é atividade, na época eu acho que foi o D2, eu fiz um visto de investimento, de empreendedor eu vi e tal. Com o D7. Aí chegou o dossiê lá e eu cheguei aqui com visto. Eu também cheguei com visto, então, D7. Dei todos os passos. E eu percebi que isso, querendo ou não, abriu algumas portas, mas ainda assim foi muito confrontador e desafiador eu meio que retroceder no estilo de vida, no controle que eu tinha sobre os negócios para tentar descobrir. Porque aqui foi um processo de descoberta, de semear, de esperar o fruto germinar e de fazer relacionamento. Então eu tive que focar em network. Network é importante aqui, né? Entendi. Bom, hoje você está com a empresa em Portugal, mas você também expandiu, né? Está expandindo para as outras partes da Europa. Quais são os países que você já chegou daqui da Europa? Alemanha, Itália, França, Suíça, mais a Suíça francesa e Espanha também. E recentemente a gente foi para os Estados Unidos. E é um serviço que tem grande procura e necessidade, João? É assim, nós desenhamos um modelo de negócio diferente do tradicional. O tradicional é o quê? Ou eu vou atender você na sua casa, ou você vem até o meu estabelecimento. Isso. O nosso foco principal é no B2B. O B2B, que é o quê? As indústrias, companhias de seguro e grandes concessionárias. Então a gente atende mais grande volume. Embora a gente tenha os dois modelos de negócio. Então aqui em Portugal a gente tem 3 unidades que a gente atende, recebe o cliente B2C e o B2B também. Mas fora do país é mais para essas soluções industriais, né? Chove muito granizo nas indústrias, nos pátios de concessionária, de fábrica. Boa. E a gente leva um time para poder fazer a reparação dessa turma toda. Bacana, ok. Vamos agora para a nossa outra área, porque a outra área a gente já falou muito de negócios, operação, mas a outra área a gente vai relaxar, que a gente vai entender um pouco mais aqui do João. Então vamos lá? Vamos lá. Tudo bem. Então, você é casado, tem filhos? Casado há 19 anos, quase 20 anos. Eu casei com 16 anos. Foi 16? 3 filhos,
maravilhosos. Infelizmente, o meu primeiro filho faleceu, depois de 8 dias de nascido. E eu e a Gi depois construímos o que eu chamo do meu maior patrimônio. Não é os negócios, não é as empresas, não é o patrimônio que a gente construiu, mas a nossa família. Nossa linda família. Isso é o que é importante, né? Você acha que a família, ela tá inteiramente ligada ao seu negócio? Se a família não tiver bom, o negócio não funciona? Eu acredito que assim, os negócios é nada mais, nada menos do que a tradução do que você vive no ambiente familiar. Então, é uma frase que eu carrego comigo já há muitos anos. Não existe sucesso fora de casa se dentro de casa não houver. Então, se dentro de casa está disfuncional, tem coisa fora de ordem, provavelmente isso será traduzido também no ambiente profissional. E isso é um fato, porque eu tenho vários colaboradores e é perceptível quando alguma coisa interna não está bem. Claro. Automaticamente o desempenho ele cai, a entrega diminui, o comprometimento também ele acaba sendo fragilizado e você vê o reflexo que é quando na família a coisa não funciona. Então, para mim, é extremamente importante. Eu e a minha esposa, a gente está muito bem alinhado no nosso casamento, porque depois eu vejo que isso me dá pujança. Claro. A minha esposa e os meus filhos são os porquês. Né? O porquê que eu faço o que eu faço. É o que me dá a motivação. Legal. Sucesso vem da dor ou da disciplina? Eu acredito que o sucesso ele é uma combinação. Okay. Da dor, disciplina, mas eu colocaria algo a mais, a consistência. O que eu vejo é que as pessoas param na dor. Muita gente para na dor e começa a se sentir vítima por causa da dor. E aí depois, se tem disciplina, mas essa disciplina ela é momentânea, não vai levar você muito longe. Agora, se você tiver consistência e constância, aí você faz o negócio acontecer. E eu precisei muito disso né? para a coisa acontecer aqui. Que legal. E você fala muito sobre propósito também, né? O que é o propósito? O propósito é uma coisa só? Porque eu sempre me questiono. Eu já tive vários propósitos na minha vida, Ju. Isso é interessante, essa pergunta. Eu já tive vários propósitos. Então, assim, vira e mexe, eu fico me questionando. Deus, qual que é o meu propósito agora? Qual que é o propósito, né, da vida? Já que você fala tanto, me diz. É que assim, nós temos 3 esferas na vida, pelo menos. Tá. Nós temos a esfera corpo. E aí, falando de corpo, vamos falar do mundo físico. Sim. De coisas materiais, matéria. Depois você tem a alma. A alma é a sede das nossas emoções. Tem um propósito para ela. E depois tem o espírito, tá? Então, 3 esferas. Corpo, alma e espírito. No espírito, existe um propósito para ele. Sim. Então, o que eu acredito de propósito? Para cada uma dessas áreas existe um propósito. Não um propósito único e você que vai resolve tudo. Ok. Então, o que eu resolvi na minha vida? Tem um propósito que eu não escolho. E aí está na camada espiritual. Que é eu ter sido feito imagem e semelhança de um Deus vivo. Então, isso eu não consigo mudar. Para mim, a Bíblia é verdade absoluta. Dentro desse propósito, eu só preciso exercer ele, porque quando eu não exerço esse propósito, eu vou te falar já o que é exercer esse propósito, eu perco a capacidade de completude e de plenitude. Sempre vai ficar incompleto. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Ok. Então, como é que eu resolvo essa questão para mim ter propósito nessa área, nessa camada, nessa esfera? Eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu preciso saber quem Ele é para mim, quem eu sou nele, acima de tudo. Isso resolve a maior parte das ansiedades, das depressões, que as pessoas mal fazem ideia da proveniência dessa ansiedade, né? Que aí vai sendo evoluída e acaba chegando à depressão. Depois a alma. A nossa alma, ela, como eu disse, é a sede das nossas emoções. E tem um propósito para essa alma. Essa alma ela precisa ser governada, ela precisa ser transformada, ela precisa entrar num processo de transformação. E como é que você faz isso? Aprendendo, se desenvolvendo, evoluindo, dando as respostas certas, vencendo o desafio. Porque senão o que acontece? O que você vê muito? Eu não estou falando aqui de quem tem problemas crônicos e de saúde. Mas se você pegar a maior parte das pessoas que são obesas, é a consequência de uma alma mal gerida. Uma alma que não foi transformada. Então ela come, na verdade, emoções. Ela engole emoções. É a emoção que está ali, né, regendo ela. Então, o que você vê muito em resultados de empresas, às vezes tem pessoas que contratam por emoção, que permite relacionamentos tóxicos por causa da emoção. Por quê? A pessoa se sente dependente emocionalmente. Então, se a alma estiver amargurada, ferida, se tiver feridas na alma, você vai ter sérias consequências. Então, tem um propósito para a alma. Qual que é? Transformar ela. E aí, falando de corpo, falando de matéria, né, que seria o mundo físico, você escolhe.
esse propósito você escolhe. Então existe um propósito da alma que ele é um objetivo, que as pessoas fazem ou não, transformam ou não. Um dos motivos de transformar a alma é você fazer jejum. Sabia que jejuar não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com nossa capacidade de resistência, de resiliência, de você estar mais sensível ao que está acontecendo. Então você escolhe se quer fazer ou não. Exato. E aí, falando de mundo até de físico, jejum hoje. de mundo físico, por exemplo, você acredita que você escolheu ser repórter? Ou alguém que, de alguma maneira, te obrigou a fazer isso? Eu escolhi. Você escolheu. O que você tem que fazer agora? Fazer dar certo. E tem uma frase que eu utilizo, é fazer até dar certo. Então eu quero te parabenizar, inclusive, por esse estúdio, pelo programa, que está maravilhoso. Fiquei bem impactado na hora que eu entrei aqui. Eu falei, cara, que excelência. Eu gosto de coisa bem feita com excelência. Coisa bem feita, boa, né? Então quer dizer o quê? Você escolheu um propósito e foi fazer o que tinha que ser feito. Então o propósito de casar, eu escolho. Sim. Se eu quero ter filho, eu escolho. Então o propósito é o quê? O motivo. Objetivo. O que você quer? Qual que é o propósito como repórter? Você define. Se você quer ser um repórter mediana, medíocre, ou se você quer estar acima. Só que para isso tem um preço para ser pago. Então você escolhe. Qual que é o propósito que você quer? Mas sabe o que eu percebo? Essa discussão é muito boa, porque aí eu vou trazer também para o contexto português. E eu percebo muito nas minhas mentorandas, nas minhas alunas, né? E a maioria são portuguesas e angolanas. Aí a gente entra no contexto cultural. Elas têm vontade de ser palestrante, ser mentora, que é uma coisa dentro do meu instituto que a gente faz. E aí, o que acontece, João? Elas acham que aquilo é o propósito delas. Elas vão para a aula, aprende toda a estratégia, mas elas não conseguem dar sequência àquilo ali. Justamente pelo que você falou. Não depende só do mentor, ou seja, não depende só de mim, mas depende também dela, do interno dela, do gerir das emoções, da mentalidade, para que aquilo, e da consistência que você falou, para que aquilo se torne realidade, se torne um negócio dela. Total. Então, eu olho para você e vejo, bom, se você não tivesse arriscado, não tivesse tido ousadia de estar aqui em Portugal e montar a tua empresa e tivesse a consistência, você não estaria onde você está. Então, ou seja, as pessoas, o que eu vejo, e aí depois você diz, as pessoas têm vontade de fazer muitas coisas, de realizar vários sonhos, mas às vezes chega naquele objetivo, não dá uma consequência para aquilo, por várias questões. E a principal, autossabotagem, medo de impostora, feridas emocionais e tudo isso. E no contexto português, angolanas e portuguesas têm isso, muito maior do que os brasileiros. Não sei se você percebe. Não, o que eu vejo é assim, a cultura europeia, ela é tradicional. E se a gente pegar alguns países, por exemplo, da África também, a gente vai perceber que eles preferem um caminho mais seguro. Pronto. Porque isso faz parte de uma programação neural, inclusive, mundial. O nosso cérebro, ele quer nos proteger de desafio, de desconforto. E quando você teve um desafio, ele não quer que você entre novamente em algo parecido. Então, ele vai querer te proteger. E o que eu vejo é que as pessoas, elas vão escutando realidades semelhantes. Então, vou dar exemplo. Se eu fosse seguir o conselho dos meus pais, por exemplo, da minha mãe, eu jamais seria empreendedor. Você seria advogado. Não, outra coisa. Eu seria funcionário de alguma empresa multinacional que, na visão dela, querendo me proteger, com base na realidade dela, seria o melhor caminho. Okay. Meu filho, então você estuda, arruma um trabalho em uma indústria, em alguma multinacional, e aquilo ali vai ser o seu futuro. Mas por quê? Porque ela já viu pessoas se dando muito mal por não ter seguido esse caminho. Só que aquela é a realidade dela. Então o que eu vejo aqui, a maioria do europeu, do português em si, eles não querem desafio, não querem desconforto, eles querem garantias. E tudo que tem garantia tem um preço menor. Menor, claro. De recompensa. Exato. Tem um valor menor de recompensa. Então nós brasileiros, a dificuldade faz a gente ter esse forjar de aceitar desafios e entrar no desafio um pouco mais de cabeça. Mas só que no meio do caminho falta consistência, igual você falou. E aí o fato de não ter consistência faz o resultado não aparecer. E isso aí é um grande vilão. Legal isso. E muitas distrações, né? Porque, igual você falou, tem muitas ideias, é verdade. Tem muitas. Só que você não tem que fazer muitas ideias, tem que colocar uma em prática. Eu tenho algumas empresas, é verdade, mas o meu foco principal durante muitos anos foi a Perfect Hammer. Quando ela deu certo e a rentabilidade, eu fui pulverizando em outros negócios. Não, e isso é muito interessante você falar, porque eu também, minha primeira empresa foi eu fiquei com ela há 10 anos.
que é o Escola para Homens, que é um centro de saúde emocional e íntima Legal. para homens. Eu tenho há 9 anos, vai fazer 10. E aí, esse ano, a gente abriu Escola para Mulheres. Veja só, eu esperei o negócio se consolidar, dar certo. A gente tem 10 mil alunos pacientes no mundo. Uau, 10 mil. 10 mil alunos pacientes no mundo. E o negócio se consolidou. E aí eu abri esse ano, agora, no mês de março, a Escola para Mulheres. Que legal. E você me fez pensar isso agora. Olha só, eu falei, nossa... Quando você estava falando, eu falei, meu Deus, aconteceu comigo. Que interessante que o João falou. E é verdade, eu precisei consolidar o negócio. Talvez eu tenha feito o inconsciente, porque eu também não sou a supra-suma da empreendedora, da empresária. Mas eu fiz isso, eu abri porque o modelo de negócio de lá deu certo e eu abri com as mulheres, João. Exato. É muito interessante isso. Só transicionou. Exatamente. Tipo, o mesmo modelo de negócio e abrir para mulheres. Interessante. Ó, bora para uma rapidinha aqui. Vamos lá. Vai. Sem pensar muito, tá bem? Sem pensar na rapidinha. Vamos lá. Dinheiro ou propósito? Propósito. Brasil ou Portugal? Portugal, sem sombra de dúvida. Crescer rápido ou crescer sólido? Crescer sólido. Errar ou nem tentar? Errar. E errar muito. Boa. Liderar ou executar? Executar. Família ou negócio? Família. Disciplina ou motivação? Disciplina. Sucesso silencioso ou reconhecimento? Sucesso silencioso. Boa. Dava para explicar todos esses pontos aí, Dá. ia ser surreal. Ia ser muito legal explicar, mas a rapidinha você que explica. Pois é. Mas a rapidinha é boa que faz a galera pensar Total. mais sobre isso, né? Total. Muito bacana. Agora, se você perdesse tudo hoje, já que a gente falou de dinheiro agora, vamos... Se você perdesse tudo hoje que você construiu, você ficaria rico de novo? Ficaria e fico. E eu te provo como. Como? Saí do Brasil, vim para Portugal com 5 mil euros no bolso. Falei, não vou vender nada do que eu tenho. Quando eu conto essa história, as pessoas acreditam que aquilo era tudo que eu tinha. Então, por exemplo, tem um post na internet que viralizou. E a galera me massacrou. Por quê? Cara, como é que você construiu tudo isso com 5 mil euros? É uma mentira, com filhos e tal. Enfim. O problema é que elas esquecem de adicionar nessa equação um fator conhecimento. E o que nos enriquece é o saber e o fazer. Então, conhecimento é o saber. Sabedoria é o fazer. Okay. Eu gasto muito tempo na camada espiritual pedindo sabedoria para Deus, porque Ele é a sabedoria. Então, quando eu faço um jejum, eu tenho sensibilidade para saber qual que é o próximo passo. O que eu tenho que fazer. E aí, eu simplesmente crio projetos, de fato, e vou para a execução de forma massiva. Lembra que eu falei para você que eu sou dominante, eu faço até dar certo? Sim. Então, quando eu saí do Brasil, eu falei assim, a gente não vai levar mais nada, a não ser 5 mil euros que a gente tinha no bolso. E lá, a gente vai ter que construir tudo. Resumindo, eu não só mantenho todo o patrimônio que eu tinha no Brasil, como eu multipliquei o patrimônio. Então, com 5 mil euros, eu resolvi fazer. Comecei a empresa nos Estados Unidos há 2 anos atrás. Nesse momento, eu já faturei mais de 700 mil dólares lá, sem levar nada. Então, como? Criando projeto e você se aculturando e acelerando a sua intensidade naquilo que você dispôs a fazer. Com network e com várias outras ferramentas. Então, é simples assim. Se eu perdesse tudo hoje, eu já refiz em Portugal, estou refazendo tudo nos Estados Unidos, sem abrir mão do que eu tenho em Portugal. Porque eu falei, eu não vou tirar dinheiro daqui e levar para lá. Vai fazer com que porque senão você facilita a sua jornada. E o negócio é quanto mais pressão, mais poder. Mais pressão, mais poder. Mais pressão, mais poder, mais resultado. Mas isso é interessante. Eu também, quando cheguei aqui, eu vim só com a economia e em 10 anos, se eu trouxe dinheiro do Brasil para cá, foi uma única vez e foi na pandemia. Acredita? Porque eu fiquei com medo de dar qualquer coisa. Sim. E foi a única vez que eu trouxe dinheiro. O resto, não, eu vivo com o que eu tenho aqui, com tudo acabou. Eu não quero saber. E o Brasil fica lá rendendo. É isso aí. O que eu falo muito é sobre fazer uma coisa e outra. Não é você sacrificar de um lado para tentar construir do outro. Então, no Brasil, as coisas continuaram crescendo, que eu mexo com alguns imóveis lá. Aqui as coisas cresceram, abri vários negócios aqui. Fui para os Estados Unidos e eu falei, aqui vai continuar crescendo. E os Estados Unidos vai crescer e vai ter que se virar e a coisa vai ter que funcionar. E essa é a capacidade de gestão que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Legal. Olha, vamos agora para a nossa parte de encerramento. Vamos lá, Bora. João. Que aqui também vai ter mais umas perguntinhas rápidas para você. Qual que é o seu plano futuro? Você já falou Estados Unidos, de expansão e mais expansão. Qual é a empresa e o João do futuro? O João do futuro é aquele que quer gastar tempo
dedicando, transbordar conhecimento, transbordar tudo aquilo que eu aprendi. Durante uma fase da minha vida, eu tenho 36 anos agora, mas eu comecei a empreender com 10 anos de idade, com 17 eu me tornei um empresário legítimo, né? Só que depois que a gente tem aquela pira, né? Eu quero faturar 1 milhão, eu quero ser rico, aquela coisa toda. Aí você descobre que o dinheiro depois ele não tem capacidade de te evoluir mais. Aí você compra um carro legal. Se você é emocionalmente bem equilibrado, esse carro, 6 meses, ele já deixou de ser um prazer para você. Então, o que eu quero? O que eu quero mesmo é impactar a vida de uma geração. O que eu quero mesmo é poder compartilhar tudo isso que Deus tem feito nas nossas vidas, e o mérito é todo dele, porque eu faço a minha parte, mas o crescimento quem dá é ele. E fazer as pessoas entender realmente a capacidade, ativar. Então, se eu fosse resumir numa palavra, o João ele é o ativador de produtividade, de trazer realização, uma fonte onde as pessoas vão poder experimentar uma nova visão, uma nova forma de fazer as coisas acontecer. E crescer também. Independente do que elas têm na mão. Bacana. E o final de semana agora a gente terminou a 6ª edição do nosso evento, que é o EPRO, Empreender com Propósito e Reinar com Obediência, e aí você pode ver o brilho nos olhos das pessoas. Então o futuro é impactar o maior número de pessoas através do empreendedorismo. Seria isso. Bacana. E o que é coragem para você? Coragem é fazer mesmo com medo. Tá com medo? Tô. Porque a coragem nunca diz que é ausência do medo. E tem uma cultura que eu uso na minha empresa, que é assim, nós precisamos falar o que é as coisas, mas também o que não é. Então o que é coragem? Coragem não é ausência de medo. Coragem é você ter medo, mas você buscar formas de fazer mesmo com medo. Decidir sobre o medo, né? E fé para você? Fé para mim é exercício. Tem que colocar em prática. Fé para mim é você fazer acreditando naquilo que você não vê. Em Hebreus 11 fala, né, que fé é o firme fundamento daquilo que você espera, de fatos que você nunca viu. Invisível, né? Invisível. Então, para mim, fé é exercício, tem que exercer. Não é só falar, tem que colocar em prática. E ousadia? Ousadia é você olhar para o monte e falar assim, cara, eu vou chegar lá. Só que é o seguinte, eu vou chegar lá no tempo menor possível, eu vou pegar as melhores ferramentas para mim, para não faltar nada, e eu vou fazer esse percurso acontecer no menor tempo possível. Ok, muito bom, isso aí. Olha, já viram quantas coisas vocês puderam aprender? João, queria lhe agradecer imensamente por você estar aqui. Obrigado. Sucesso para você, conte com a gente, o que precisar, a TV está aqui. E eu acho que você tem um bom trabalho para fazer por aqui. Quero contar com você, inclusive. Vamos. Deixa aqui o convite para você fazer a cobertura do nosso próximo evento, que vai ser em outubro. Vai. É lá em Porto ou aqui? No Porto. Pronto. Vamos sim. Vamos fazer sim. Olha, então vou encerrar o programa aqui. Gente, queria agradecer imensamente a participação de vocês. Olha, comenta aqui embaixo, deixa aí seus comentários, compartilha com alguém, vai nas redes sociais que a gente tem imensamente, vai no nosso site e ajuda a gente a crescer cada vez mais, tá? A gente conta com vocês. Um beijo, com muita coragem, fé e ousadia. A gente volta no próximo programa TV Lusa Brasil. Tchau, tchau.